Existe uma finalidade na construção das igrejas que, embora não pareça ter, à primeira vista, uma relação com a liturgia, enquanto liturgia celebrada, essa construção mantém um vínculo na ordem de preparação e disposição para celebrar de modo orante a liturgia. E é para entender isso que eu vou propor nessa Lexio Litúrgica uma reflexão sobre a igreja construção como uma casa de oração. Alguns anos atrás, eu lembro que começou a surgir a proposta de construir oratórios em cidades grandes e cidades de médio porte. Aqui a palavra oratório tem o sentido literal de ser um local destinado à oração. O oratório é uma construção pequena em relação ao tamanho de nossas igrejas, é uma construção preparada e decorada arquitetonicamente organizada para escolher as pessoas que ali entrassem para rezar. O oratório, portanto, é um ambiente estritamente dedicado à oração. Por isso eu dizia na abertura dessa Lexio Litúrgica que a oração pessoal tem influência direta em liturgias que primam por celebrações orantes, do ponto de vista do silêncio, do ponto de vista do recolhimento pessoal diante de Deus. A proposta de construir oratórios em grandes cidades é válida. Seriam construções com a função de oásis espirituais, locais que de completo silêncio no meio do barulho ruidoso das grandes cidades ou das cidades de médio porte. Seriam construções para entrar e descansar diante de Deus, descansar rezando. Por isso a ideia de construir oratórios é proposta, ainda válida para muitas de nossas cidades. Algumas dessas experiências colocam padres, religiosas ou leigos preparados de plantão para conversar, para ter um momento de aconselhamento com as pessoas que vão ali rezar. Os oratórios, portanto, não seriam somente para oração, mas também acolhimento para confissão, acolhimento para aconselhamento, acolhimento para fazer aquilo que Papa Francisco chama de a pastoral da orelha, da escuta. A liturgia aparece mais na celebração do sacramento da penitência nesses casos. Se alguém sentisse necessidade de confessar-se, iria a um oratório e ali encontraria um padre para ser atendido em confissão. É uma atividade pastoral totalmente voltada para o atendimento pessoal, o atendimento da pastoral da escuta. Mas é claro que existem dificuldades para tornar a proposta de oratórios viáveis. E por isso a solução mais apropriada é tornar as nossas igrejas locais de oração. Eu creio que todas as igrejas deveriam ser ambientadas para acolher as pessoas que desejassem ficar ali para rezar silenciosamente. Para isso, pode-se pensar na iluminação da igreja no decorrer do dia. Pensar num sistema de som capaz de propor música ambiente com canções em gregoriano, por exemplo. Algumas igrejas que dedicam a atenção a esse aspecto da pastoral espiritual aromatizam o ambiente com incenso perfumado, com rosas, por exemplo. Tudo convidando para silenciosamente se colocar diante de Deus e rezar. Mas o modo mais simples para atender essa demanda, e em muitos casos é uma necessidade, é ter uma capela do Santíssimo silenciosamente aconchegante. Uma capela do Santíssimo preparada para ser um espaço de oração pessoal. Eu penso numa capela do Santíssimo pequena, decorada de modo a não distrair a atenção de quem ali entra para rezar. No fundo da capela do Santíssimo, uma estante com Bíblias, com alguns volumes do ofício divino, a liturgia das horas, com alguns livros de oração ou de meditação, como livros como biografia de santos e de santas. Uma capela do Santíssimo onde seja possível entrar para rezar, para meditar
ou para ler a palavra de Deus ou ler a vida de algum santo, por exemplo. No coração da cidade, cada igreja seja um espaço dedicado à oração. Mais particularmente, dentro da igreja, uma capela do Santíssimo que atraia e que convida a entrar para rezar. Uma vez ali dentro dessa capela do Santíssimo, a pessoa não possa fazer outra coisa senão simplesmente silenciar e rezar. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.